Abençoar a serva do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos dar graças a Ti por tantos obreiros, Senhor, que o Senhor tem levantado neste lugar, pela disponibilidade dos corações de servir, de aprender e de falar aquilo que o Senhor tem falado. E nós te damos graça e abençoamos a Tua filha esta noite. Usa ela com graça, com autoridade, com unção, com poder, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, falar através dela, que ela seja um canal, Senhor, nas Tuas mãos, para que, Senhor, possamos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor ministrou no coração da Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Eu quero já ler aqui. Está em Lucas 15, versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não volta após a perdida até que venha achá-la. Somente esse versículo. Pode assentar, irmãos? Somente esse versículo. Quando eu era criança, né, a gente acompanhava ali o circo de oração da minha igreja. E eu vi os irmãos, as irmãs falando... ganhava uma oportunidade e falava: eu quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade. E hoje eu entendo o que é essa rica oportunidade. Essa rica oportunidade é uma terça-feira grande dessa, igual a gente, mineira, a gente costuma expressar assim. Uma terça-feira grande dessa, depois de um dia de trabalho, nós estamos aqui na presença do Senhor. Nós estamos aqui adorando aquele que nos chamou, que nos resgatou, aquele que nos amou primeiro. Né? Essa semana foi uma semana que eu me encontrei assim, eu chorei muito essa semana ao lembrar que eu era uma dessa ovelha que se perdeu. E a palavra de Deus está dizendo: qual homem? Jesus, ele deixa e vai atrás de uma que se perdeu. E há 10 anos atrás eu saí da casa do meu pai, Jesus. Eu saí, eu não quis mais. Aos meus 20 anos, eu estava quase completando os 20 anos, eu saí e fiquei 10 anos sofrendo. Porque longe da casa do pai, eu costumo dizer que não tem jeito, é sofrimento e sofrimento. E ali eu bebendo e aprontando e chateando meus pais. E teve um dia que o meu pai, ele expressou uma palavra assim no momento da raiva, ele falou comigo, ele falou: essa é raça ruim, isso não dá nada. E a minha mãe, eu já contei, eu não sei se os irmãos aqui conhecem, né? Eu perdi minha mãe com 3 anos, meu pai casou com a Lúcia, que é a minha mãe. E ela sempre falava: não fale assim, ela vai melhorar. Eu acredito que Deus vai fazer algo grande. E ali minha mãe ia me consolando e falando: não deixa seu pai para lá, ele está nervoso. Só que ficava no meu coração aquela expressão do meu pai. E eu aprontando, e minha mãe... Às vezes eu estava num bar com os amigos, bebendo, jogando baralho e aprontando. Irmão, pensa que vida. Hoje, quando eu olho e vejo assim, o Senhor traz em minha memória, e eu falo: Senhor, é o poder que me tirou daquela vida. E eu bebendo e aprontando e pegando, e eu trabalhava mexendo com cabelo, as tranças que lá no Brasil fala, tipo, um mega, mas é de plástico. Eu trabalhava com isso na época, eu tinha dinheiro. E eu aprontava, e a minha mãe falava: você vai chegar para o almoço? Eu falava que vou, mas a caminho alguém me encontrava, vamos para outro lugar, e eu ia. Minha mãe ficava lá com as panelas me esperando e eu não chegava. E às vezes eu ia chegar na segunda-feira e minha mãe lá esperando. E às vezes eu estava em um bar perto de casa, quem é mãe sabe, a minha mãe chegava, só colocava a mão na cintura e olhava. Eu já entendia tudo o olhar da minha mãe. Porque a gente, né, que já está na fase assim dos 40, igual eu, a mãe da gente não falava, era só o olhar. A mãe da gente não ficava batendo boca com ninguém para a rua fora, só o olhar já dizia tudo. E eu ainda ficava ali mais um pouco, porque eu sabia que a minha mãe não ia entrar falando e gritando com ninguém. Ela colocava a mãozinha na cintura e me olhava, eu já entendia. E depois, com o passar do tempo, eu
naquela vida, eu falei, não, eu estou precisando de arrumar um namorado, comprar uma casa. Nessa época eu pensava, depois eu tive umas decepções, já não pensava em casar mais, eu queria ter uma casa e ter um filho sozinha. É o pensamento que o inimigo foi colocando na minha mente, em cima das decepções que eu tive e a vida que eu estava levando. Aí eu comprei uma casa, e eu naquela vida, e aquelas roupas, né, aquelas calças toda desfiada que a gente gostava muito, aquele boné para trás e aquelas tranças, e eu com aquelas jaquetas pinça, irmãos, e meu cigarro no bolso que não podia faltar, meu cigarro branco, mas todo mundo me chamava de maconheira. Porque às vezes você bebe, você fuma, você joga baralho, você dança, mas o mundo te coloca mais coisas para você carregar. O mundo é assim. Aí todo mundo falava, maconheira, o que ela está arrumando? Aí foi até que eu conheci meu esposo, falei, eu vou casar com esse cara, eu já até contei aqui. Você não tem filho não? E eu já tinha tido uma decepções com o namoro, com um rapaz que tinha filho, não sou contra quem arruma, mas eu tive uma decepção e não quis. Pedi a Deus para arrumar um marido para mim, sem filhos. E o Demi muito tímido, os irmãos conhecem. E eu falei, você não tem filho? Ele falou, não. Eu falei, então é você que vai ser o pai dos meus filhos. Eu quero você. E peguei o telefone da casa dele e parti para cima. E ele tímido, você não me ligou depois daquele dia e tal. Eu falei, calma, eu falei que eu vou casar com você, mas é tranquila, de boa. Aí teve um dia que eu liguei para ele, falei, não, estou aqui de boa, tomando uma cerveja aqui embaixo, aqui, você quer descer aqui? E eu bebendo, e ele lá sentado. E o Demi, ele de boa, e eu bebendo, e conversando. Vamos jogar só mais uma partida e tal, e aquela coisa. Aí eu tive o Juan, parei de fumar na época para ter o Juan, mas depois que eu tive ele, eu voltei. Irmão, quando não tem libertação, não tem jeito. Nós temos que ser libertos. Eu falo com a minha mãe, a gente tem que libertar dessas coisas. Eu pensei que eu tinha parado. Voltei. E comecei a aprontar tudo de novo, com o Juan no meio, aquela coisa. E todo mundo criticando. E eu ali. Aí depois eu passei para a casa da minha irmã. Eu já não frequentava o bar, que eu tinha vergonha por ter tido o Juan. Mas eu ia para a casa da minha irmã e bebia fim de semana inteiro. Já saía da minha casa, não queria nem saber. Ali o Demi já fazia o que tinha de fazer, já cuidava do Juan. Irmão, que vida sem Jesus. A vida sem Jesus, ela é uma paz fingida. Você acha que tem paz. Você acha que tem liberdade. Você acha que tem casa. Você acha que tem dinheiro. Eu não tinha nada. Hoje eu tenho. Hoje eu posso dizer que eu tenho. Hoje eu tenho. Antes eu não tinha. Antes era uma paz fachada, mentirosa. E eu ia para a casa da minha irmã e ficava lá bebendo até. Aí acabava, eu falei, não, só eu bater um gancho aqui que chega engradado aí rapidinho. E eu era uma pessoa de confiança no meu bairro. Eu bêbada, eu escrevia um bilhete, o cara mandava o que eu tinha pedido. E bebia. E nesse domingo de 2009, eu vinha para casa. E eu bebi umas 10 daquelas canecas de cerveja. E 2 garrafas de Campo Largo. Não tem vergonha nenhuma de falar. Bebi. Me bateu uma inquietação, falei com a minha irmã, não, eu vou embora. Minha irmã falou, não, tem mais cerveja ali, você não vai beber mais. Eu falei, não, eu quero ir embora. Eu quero ir para minha casa, agora. Minha irmã falou, Elia, você quer sair daqui? Com certeza você está indo para outros cantos, eu te conheço. Eu falei, não, eu vou para casa. E quando eu ia para casa, eu comecei a olhar para mim. Esse dia eu não fiquei bêbada. Quando Jesus quer deixar você lúcido para ouvir Ele e para olhar para você, não tem cerveja que coloca você bêbada. E eu bebi aquele dia. Era para mim estar ruim. E vai eu para casa. E no caminho eu encontrei o bom pastor. Ou ele já estava à minha procura. Não é que aquele dia eu ouvi ele falar. Mas não que ele esse tempo estava calado, ele estava falando. Mas às vezes nós precisamos de estar em lugar tranquilo para ouvir a voz de Deus. Às vezes tem confusão demais, tem bagunça demais, você passa por cima, você não ouve a voz de Deus.
E eu cheguei em casa, naquela vergonha. Aquele dia eu senti uma vergonha. Aí veio na minha mente, olha para você. Você é dona de casa, você saiu sexta-feira, você está voltando agora. Seu filho e seu marido estão lá. Eu tenho honrado meu esposo do que ele segurou do meu lado. Hoje eu sou uma bênção. Hoje eu sou uma serva de Deus, sou lavada. Tenho renunciado a cada dia essa carne que nós lutamos com ela todos os dias. Mas ele esteve do meu lado. E eu cheguei em casa nesse dia, eu falei, hoje entra uma outra mulher nessa casa. Não essa aqui que você está vendo. O Demezinho riu e falou, já está você, é só você tomar uma cervejinha que você começa com as conversinhas. Falei, hoje eu estou falando sério. O caminho da casa da Adriana até aqui, eu parei de tomar cerveja. E esse cigarro, com 15 dias, ele também já está fora da minha vida. Eu ainda dei muito, porque foi menos ainda. E eu lembro que eu trabalhava com uma moça perto da minha casa, eu trabalhava terça e sexta. E ela me sustentava de cerveja e cigarro. Toda terça-feira ela me dava, toda sexta ela me dava, cigarro e cerveja, os fardinhos. Depois que eu tive o Juan, ela começou a me ajudar com ele. Mas tinha cerveja e tinha o cigarro toda semana. Aí eu lembro que numa terça-feira eu falei com ela, não, hoje eu não vou levar cigarro não, porque eu fumei só até agora. Daqui para frente eu não vou fumar mais. Ela falou, não, mas leva para o provisório. Eu falei, não, se eu quero parar, não pode estar comigo. Se você quer deixar algo, você não pode levar para onde você vai, você tem que deixar. E eu falei, não, eu te agradeço. Se eu precisar na sexta-feira, eu pego. Que eram uns pacotão que ela comprava, aquele Palace. Não sei se os irmãos aqui talvez não entendem muito esse vício. Tem alguns irmãos que até já conversou comigo, né? Eu conheço que já teve, falou para mim, por isso que eu sei, que sabe o que é lutar com esses vícios. Então, ali, quando foi sexta-feira, ela me levava em casa também. Ela me levava em casa depois que eu trabalhava. Aí no trajeto ela falou, acende um cigarro aí para nós, Miriam. Acende aí que nós vamos fumar um cigarrinho, tranquilo. E eu olhei para mim e falei, eu não fumo mais. Não, mas acende aí que eu estou dirigindo. Eu falei, eu sou muito corajosa para isso. Peguei o cigarro, os irmãos que fumou, sabe? Na mão, peguei o isqueiro na outra e taquei fogo nele e entreguei para ela. Olha o que você fez, queimou tudo. A gente não pode colocar a gente tão na prova. Tem coisas que Deus não quer que você se expõe naquilo ali. Eu pensei, não, eu não vou levar esse cigarro na boca. Terça-feira que eu parei, sexta-feira está muito recente, eu vou voltar a fumar agora, no estralar. E ali o Senhor me libertou. Depois nós fomos dando os passos, eu chamei meu pastor, falei, não, eu quero casar no civil, que eu não sou casada. E a próxima ceia eu quero estar participando com os irmãos. E participamos da ceia, passou um tempo, eu fui lidar com os jovens, com os adolescentes. E ali me apareceu um trabalho, tipo coordenadora de restaurante, quase gerente, mas não tinha um salário. Mas ali me agarrava e eu dobrava no meio para atender aquele conjunto. Ia para o trabalho. Eu até chamei a pastora Gé um tempo atrás, conversei com ela, que o trabalho está sempre me arrancando do ministério que Deus tem na minha vida. Lá no Brasil era assim, aqui eu cheguei, eu comecei a ir por esse caminho, mas o pastor Daniel foi me alertando, foi me orientando. E a pastora Gel falou um dia, deixa Deus ser o provedor da sua vida. E aquilo eu achava difícil, porque as pessoas lá atrás já tinham falado que eu não ia dar em nada. E às vezes falava, não, se você arrumar filho aí que vai ser pior, além de ter você, vai sustentar você. Ainda mais com filho ainda, e eu tinha o maior medo de fracassar. E ali, eu trabalhava nessa empresa, e eu pedia para sair mais cedo, e meu gerente falava, você vai ter que pagar essa hora que você está saindo. E eu achava bacana, eu achava que eu estava fazendo para Deus, né? Eu achava bonito aquilo. E um dia eu pegando um ônibus para ir, o Senhor falou, você está fazendo esse sacrifício
porque você quer. E eu falava, mas eu tenho que fazer, eu tenho meus filhos, eu quero dar um conforto para meus filhos. E não entregava ali o que o Senhor estava querendo de mim. E o tempo foi passando, e eu lutando, e eu pelejando para dar conta de algo que Deus não estava estabelecendo para mim carregar aquilo. E eu dobrava, irmão, eu dobrava com aquele amor, e fazia, e chegava cedo nos ensaios, ia para outro canto. Às vezes eu pagava até para levar os adolescentes na frente. Pagava um amigo meu que tinha um carro, e falava, leva eles, porque eu vou do trabalho. E eu naquela luta. Aí eu lembro que, nesse meio, nessa confusão toda, foi 2010, eu perdi meu pai. E ali, eu caminhando com Deus, e um pouco das minhas irmãs, todas elas se afastou. Os meus irmãos já não moravam perto, e eu já não tinha meu pai. E eu comecei a ficar chateada. E fui abatendo, fui ficando chateada. A Tabita pequena, minha mãe viajando muito para a nossa cidade. E eu muito sozinha. E a minha sogra me ajudando. Irmão, quando Deus tem um projeto, Ele usa até sogra. Como Deus usou minha sogra. Como Deus usou minha sogra. E eu vejo assim, para Deus não perder o projeto, Ele usa até a sogra para ajudar. E a minha sogra, ela falava assim, você tirou o único filho quase que eu tenho, porque ela teve o Demizinho com uns 44 anos, e ela sentia que ele era dela, assim, e ela falava que eu tinha tirado o filho dela, e eu tinha uma mágoa com isso. E ela falava, você me tirou o único filho que eu tinha. E ali eu comecei a ver a minha sogra. Ela orava, ela lavava meu nome dentro da Bíblia. Depois eu fui ver. Depois quando ela viu que o Senhor me libertou, que eu já tinha uma maturidade para ouvir o que os outros falavam, ela mandou eu sentar e conversar. Ela falou, agora você vai ouvir, hoje você já tem uma maturidade. Hoje você já é uma mulher liberta, você é a dona de casa, você está cuidando da sua família, você está caminhando com Deus. E ela falando comigo, o pessoal batia aqui em casa e falava lá, você vai entregar seu filho na mão de uma maconheira. Todo mundo me chamava de maconheira. Eu gostava do cigarro branco, mas maconha eu não mexia. Mas é igual eu falei, o diabo ele vai colocando mais coisa, vai te apontando mais, vai colocando mais rótulo em você. E ali ela foi contando. E eu chorei muito aquele dia. E falei, mas eu louvo a Deus, que a senhora não me contou. Me deixou eu ir avançando. E ali, igual eu falei que eu fui aborrecendo, quando todo mundo foi saindo. Os meus amigos, foi tudo sumindo, porque eu já não gostava das mesmas coisas que ele. Aí eles falavam, oi Milácia, agora você está envolvida com esse povo aí? Eu falei, não estou envolvida com o povo, eu estou envolvida com o dono do povo. Eu estou mais do que envolvida, cara. E eu pregando para eles. Eu estou muito envolvida. E eu não estou falando que eu estou envolvida de emoções. Porque nós somos um povo que vai morar no céu. Nós não podemos viver de emoções. Eu me emocionei com esse hino. Que emocionou? Nós temos que ser movidos por sentimento. Emoções passam, sentimento fica. E eu falava, cara, eu estou muito envolvida, velho. Eu estou muito envolvida. Eu já não aguento. Estou envolvida. E ali, depois que meu pai morreu, me deu um baque. E eu chateada, Tabita pequena, minhas irmãs. Sumiu todo mundo, minha mãe também, que ela viajava muito. E me bateu aquela tristeza. E eu agarrada no bom pastor. Eu falei, Jesus, tu és o meu bom pastor. O mesmo encontro que o Senhor teve comigo aquele dia. O Senhor, de um trajeto de uma casa na minha casa, o Senhor me libertou do vício da cerveja. O Senhor não vai me deixar parar aqui. E eu chateada. E lá no dia de domingo, esse era um dia de domingo, eu dou sorte com domingo. E esse era um dia de domingo, tinha um povo fazendo um evangelismo no bairro. Eu já até contei aqui, mas vou contar de novo.
porque tem muitas pessoas que não estavam quando eu contei. E a irmã vinha falando, não, eu quero que você me dê uma explicação, como é que eu saio aqui? Eu conhecia muito lá. Eu cheguei nesse lugar que eu fiquei até antes de vir para cá, com 13 anos. Fiquei lá até mais de 30. Então eu conhecia tudo. E fui mostrando para ela e falando com Jesus. Falei, Jesus, o Senhor me conhece. Eu sou sua serva, mas estou abatida. E eu preciso de um socorro. Essa irmã está evangelizando pessoas não crentes. Mas eu sou sua serva e preciso de socorro hoje. Eu preciso de um socorro agora. Eu preciso que essa irmã volta lá na minha casa e canta uns 2 hinos da harpa comigo para alegrar o meu espírito. Eu preciso. E eu explicando com a irmã, e a irmã envolvida ali, querendo sair no outro canto, e o esposo dela também. E ela olhou para mim e falou assim, minha irmã, Jesus está mandando eu ir na sua casa. Eu não sei porquê. Jesus está mandando eu ir na sua casa agora e cantar 2 hinos da harpa com você. Ai, irmão. Anarabachandaramanai. Irebichandarai. E eu com a chave na mão nervosa, eu falei, é hoje que o Senhor vai alegrar o meu espírito novamente. É hoje que o Senhor vai me colocar de pé novamente e eu vou continuar caminhando. E aquela irmã foi, e eu com a chave na mão, tentando abrir o portão lá de casa, falando, é hoje, e dentro de mim eu já tinha sido renovada. E eu abri a porta já falando em línguas. E a irmã entrou e cantou um hino, ela cantou um outro que eu lembro até hoje, que o rei está voltando. E ali alegrou a minha alma. E Deus tomou aquela irmã e falou, eu chego antes da depressão. E ali eu falei, Senhor, o bom pastor não me deixou. Quando eu clamei, o Senhor me ouviu. E ali, aquela irmã conversou comigo e alegrou meu espírito novamente. E eu levantei para a glória de Deus. Irmãos, o que vale uma comunhão com Deus? O que vale a oração que nós fazemos? Tem coisas, tem oração que Deus demora um pouco para responder, mas tem oração que você fala que o céu já se abre. E naquele momento ali, o Demizinho estava na laje, eu nem chamei ele. O negócio estava pegando tanto que eu falei, é agora. Quando eu vi, eu nem lembrava do Demi ali, consertando alguma coisa no telhado. E a irmã falou que tinha mais umas coisas para fazer. Eu falei, irmã, que Deus abençoe a sua vida. E a irmã saiu, foi fazer o que ela tinha de fazer. E ali o Senhor sempre me chamando para o ministério. E eu falo, não, eu tenho que resolver o assunto. Eu não posso deixar meus filhos padecer. E eu não confiava no Senhor. E ali, eu lembro que passou um tempo, Deus enviou uma irmã. Eu estava no ônibus indo para o trabalho, Deus enviou uma irmã e falou, eu vou mudar o seu trajeto. E eu falei, e eu creio. Mas eu creio, mas eu não me entregava. Porque às vezes eu pensava que eu estava obedecendo. Tem que obedecer e entregar. Não adianta você achar que está obedecendo, mas você não se entrega para o Senhor. Eu não deixava Deus ser o provedor da minha vida. Aqui está minha pastora, que me ajudou a Deus ser o provedor da minha vida. Aí eu vim para cá. E eu falei, se Deus vai mudar o meu trajeto, eu acredito. E ali Deus foi trabalhando. E eu queria vir para cá no mês de janeiro do próximo ano. E eu estava no circo de oração, eu estava levando a mensagem no dia, lá na minha igreja. E Deus usou uma irmã e falou, você não vai em janeiro nada, é em outubro que você vai. E eu tenho pressa. Só que eu cheguei aqui, eu trouxe novamente, não abri mão não. Cheguei aqui, comecei a trabalhar para cuidar dos meus filhos e tal. O mesmo Deus que prometeu para nós no Brasil. A promessa que Ele fez lá continua aqui.
Deus não muda porque você saiu do seu país. A promessa continua. E eu conversando com a pastora, e a pastora falou: Emilácia, você tem que deixar Deus ser o provedor, você não deixa. Aparece uma coisa e você pula na frente. E era isso que eu estava fazendo, e eu saía daqui, falava: pastora, não está me entendendo. Chegava em casa, com a cara fechada, o Demi falava: o que foi? Falava: pastora, não está entendendo, Demi. Aí ali eu continuei conversando, mandava áudio para ela, mandava áudio para o pastor, e toma lá da cá, né? Aqui não tem mexida. Não adianta você achar que vai sair de um e vai procurar o outro. E eu no meio, né? Vai para um, vai para o outro, achando que vai. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Eles sabem que eu louvo a Deus. Eu louvo muito a Deus. Eu tive de pressionar a pastora para ela me trazer para cá, porque eu não queria, eu já tinha, né? Já contei a história aqui. Falei com a pastora: se você não me apoiar, eu vou cair no mundão. Eu falei com a pastora. Eu fazia curso de teologia com ela e eu fiquei maravilhada assim com ela. E eu falo assim, de boa. Eu falei: eu estou amando essa pastora, eu estou gostando dela. Eu quero ir para a igreja dela. Eu tenho que ir para a igreja dela. E comecei a conversar com ela, peguei o zap dela, aquela coisa. Como diz o pastor, fui namorando devagarzinho, até que eu estou aqui glorificando a Deus. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Por essa igreja, pelos irmãos, pelas irmãs. Irmãos, quantos irmãos aqui já me estendeu a mão, já me ajudou tanto? E tem me ajudado. Às vezes, quando eu não venho na igreja, eu não mando áudio só para o pastor, não. Eu mando para as irmãs também, falando que eu não fui por causa disso, por causa daquilo. Eu tenho isso para mim, eu tenho isso comigo, de dar uma satisfação para as irmãs. Não é só para os pastores que eu falo, não. Falo para as irmãs também. Mando um áudio para cada um: oi, irmã, não fui e tal. Eu agarrei hoje. Eu gosto disso. Essa igreja me apoiou, me amou, me plantou aqui. Eu estou plantada aqui. Os frutos eu vou colher aqui. E ali eu levantei, mas falando não para Deus. E continuei falando não. Foi até que eu vim para cá, igual eu estava falando. E continuei falando não para Deus. Foi até que eu, nesse dizer não, irmãos, quando a gente fala não para Deus, a gente sofre. A gente está na presença de Deus, a gente tem comunhão com Deus, mas continue sofrendo. Porque quando você fala não, você está na contramão do que Ele quer. E ali eu fui. Depois eu descobri, que grande descoberta. Eu descobri que enquanto eu não estiver dentro do propósito que Deus quer, eu vou sofrer. Enquanto eu aguentei sofrer, eu sofri. Depois eu não aguentei mais. Falei: pastor, eu não aguento mais. Teve um dia que eu cheguei em casa, eu falei: Demi, me ajuda, eu sei que eu tenho um ministério, me ajuda a carregar. O Demi olhou assim e falou: o que você está arrumando? Eu não posso te ajudar. Eu sou seu marido, eu estou aqui, sou seu companheiro, mas se o ministério é seu, eu sei que tem que envolver nisso aí. E eu já estava querendo transferir para o Demizinho. Olha o que eu estava arrumando. E eu fui para a oração e falei: Senhor, me dá graça. Me dá graça. E eu fui para a palavra. Eu me deparei muito com Jonas. Eu vou ler, mas é Jonas 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Quando ele viu que Deus mandou ele para a cidade de Nínive, ele foi para Tarsis, e ele viu, ele sabia que o povo lá de coração duro, e às vezes a gente quer mexer com coisa mais suave, né? Coisa mais de boa. Mexer com que não te enfrenta, aquilo que não te confronta. E eu vi assim que eu estava muito igual a Jonas. Eu não sei, assim, a Bíblia fala de um peixe que engoliu ele. Mas eu tive um sonho, até compartilhei com o pastor. No meu sonho apareceu um tubarão mesmo.
E eu falei, Senhor, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Me ajuda aqui. E eu estou com o pé até sangrando. Me ajuda aqui. Aí o Senhor apareceu e falou, Emilácia, senta nessa pedra. O seu pé está machucado, deixa o sangue pingar que vai atrair o tubarão. Eu vou destruir ele, porque senão ele vai te consumir. E ali, o Senhor me deu aquele pensamento e eu fiz, o Senhor me livrou. E eu falei, Senhor, peraí, me ajuda aqui, que eu estou com um anzolgado no meu dedo. Eu tenho que sair daqui. No sonho, eu apavorada, o Senhor falou, Emilácia, você vai sair daí com as armaduras que eu te dei. O Senhor falou bem assim. Eu falei, como assim eu vou ficar aqui? E eu entendi mais uma vez que eu estava igual Jonas. E ali eu comecei, arrumei um trabalho, falei com a pastora, agora eu estou em paz. Arrumei um trabalho, Deus está me abençoando. A pastora olhou com a minha mãe. Lembrei da minha mãe, a pastora só deu aquela cubada assim. Tipo assim, vou falar nada não, peão. Eu já entendi o olhar da pastora. Aí eu fui e falei, pastora, continua sem entender que eu preciso do trabalho. Foi até que eu lá toda, o cara me ligou e falou, não preciso de você mais. E aquilo ali eu fiquei, foi o ano passado, aquilo ali eu fiquei andando lá em casa e falando o que eu fiz lá. E eu gosto de me lavar roupa, mexer com roupa, passar roupa, tudo com roupa eu gosto. E eu fazia um serviço lá tranquilo, já tinha me transferido para vários lugares, para colocar a Laudre lá, que eu trabalhava em ordem, eu ia. Aí teve um dia que eu estava na igreja, veio o profeta, e eu gosto desse negócio, né? Veio para o meu lado, e eu falei, agora que Deus vai, trazer uma resposta. E o Senhor falou comigo, você estava tranquila lá? Você estava tranquila naquele emprego? Eu tirei e tiro quantas vezes você estiver longe do propósito. E ali eu voltei e falei, nossa, agora eu tenho que continuar orando para ver o que Deus... E eu já não queria fazer part-time mais, aí apareceu um e eu, ai. Mas só que eu vi que nesse trabalho eu estou tendo tempo de congregar, tenho tempo de vir aos cultos. Não estou ganhando muito menos do que eu ganhava. Deus é tão maravilhoso que eu trabalho só 2 horas. E estou ganhando quase o mesmo tanto que eu ganhava fazendo 8 horas. Olha que Deus fiel, irmão. Olha que Deus maravilhoso. Eu venho nos cultos, eu venho dia de sábado. Estou nos trabalhos, estou envolvida. E ali, eu falei, eu vou. Aí eu fui e falei, pastor, eu já não aguento mais esse sofrimento. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que entregar para o Senhor aquilo que o Senhor quer de mim. Porque às vezes a gente sabe que Deus quer algo, mas não sabe assim até que ponto. É isso que às vezes a gente tem medo de colocar uma mão, daqui a pouco você já coloca o corpo todo, porque as coisas de Deus é assim. Você coloca a mão, daqui a pouco você está totalmente envolvido. Você está totalmente ali assim, entregado, agarrado ali, mas é com Jesus. E ali, eu fui e falei, pastor, agora eu me entrego mesmo, eu tenho que me render, porque eu não vou passar esse ano todo lutando, indo na contramão daquilo que Deus tem. Aí, o ano passado, eu acho que foi 17 de maio, eu já estava até, igual contei aqui, estava orando, mas não estava anotando, foi até que o Espírito Santo me chamou na responsa aqui na igreja, eu chamei o pastor, conversei com ele. E eu estava trabalhando, limpando um restaurante ainda, limpava 2 restaurantes, trabalhava mais de 8 horas. Pegava 1 hora da manhã e largava no outro dia 9 horas, irmão, pensa. Quando a gente não obedece a Deus, a gente sofre. E eu ali lutando, trabalhando todos os dias, querendo estar na igreja, tinha de trabalhar, e eu agarrada nesses restaurantes, trabalhando. Eu até mandei o áudio para o pastor também. E eu ali, era 5 horas da manhã, eu mapeando. Aí eu olhei assim, pelo estacionamento, eu falei, o que eu estou vendo, gente? O que é aquilo ali? E eu encarei assim, e era tipo um cachorro do mato, vindo assim, todo raivoso para o meu lado. E eu falei, se ele vir, esse plástico aqui não vai segurar ele. O que é aquilo ali? Isso é coisa do céu. Deus está aqui. E eu falando comigo sozinha, 5 horas da manhã.
Eu falei, eu não estou dormindo. E deu uma ajeitada assim, para ver que eu estava acordada mesmo. E vinha aquele cachorro do mato, pá, pá, correndo. E eu fui e falei, Senhor, me socorre aqui. E ali, quando estava aproximando de mim, surgiu um ser na frente, ele tinha um corpinho, parecia um papel toalha, mas ele abria aquela asa enorme, uma asa grandona assim, que ocupava o estacionamento inteiro. E ele passou na frente assim, e agarrou aquele cachorro do mato, que era tipo um cachorro do mato assim, e eu falei assim, meu Deus, que livramento. Eu falei, que livramento. E o Senhor falou, Emilácia, o Senhor revelou a mim. O Senhor falou, Emilácia, eu estou te dando um livramento para você voltar a cultuar como você cultuava antes. E ali o Senhor me renovou, com aquele renovo assim, de encarar o que tiver de vir, por amor a Ele, por amor àquilo que Ele me chamou. E ali o Senhor me renovou de uma tal forma, renovou a minha força. E eu falei, Senhor, muito obrigado. E o Senhor falou comigo, eu revelo a muitos, do jeito que eu quero. Eu tenho várias formas de revelar. E eu voltei a cultuar. Talvez até melhor do que eu cultuava antes, porque hoje eu tenho outro entendimento. Mas eu sei que o Deus é o mesmo, hoje eu vejo Ele diferente. Igual o Jó falou, né? Antes eu conhecia por ouvir falar. Hoje eu conheço Deus pelas experiências que eu tive, pelo que eu passei, pelas garras de Satanás que me agarrou. Teve uma época que eu não tinha nem plano de casar mais, porque Satanás, ele sabe que o nosso ministério, ele vem a se expandir depois do casamento. Por isso que ele coloca esse pensamento, eu não quero casar, não quero mexer, não quero ser dono de casa. Era esse o pensamento que eu tinha. Mas o Senhor já tinha preparado. A minha família toda elogia o Demizinho, fala que ele é um homem bom. Minha mãe fala, você poderia ter uns 5 filhos, seu marido te ajuda muito. Falei, por isso que eu não vou ter, para ele me dar atenção também. Não sou boba? Não sou boba. E eu glorifiquei ao Senhor, quando o Senhor me revelou daquela forma. E desde esse dia o Senhor tem me dado muitas visões. E eu estou muito feliz pelo que o Senhor fez e está fazendo na minha vida. Tem dia que eu sinto assim, uma dificuldade muito grande de ter abrido mão das coisas que eu abri, mas tem valido a pena. Vai valer a pena, e está valendo a pena. Vale a pena nós estarmos aqui na presença do Senhor. Vale a pena a gente abrir mão de amizades, abrir mão até mesmo de alguns namoros que te afasta do propósito de Deus. Abrir mão de trabalho que te afasta do propósito de Deus. Eu não sei o que está te engolindo hoje. Se é o trabalho, se é até mesmo a baleia, se é um tubarão que está te engolindo. Se é uma amizade, porque muitas das vezes tem amizade que nos afasta do propósito de Deus. Ano passado eu tinha 2 amizades que eu amava demais, eu perdi, e eu fiquei muito chateada, e eu entrei para o meu quarto e eu falei, Senhor, eu estou muito envolvida com a pessoa do Espírito Santo, para perder todo o seu trabalhar, tudo aquilo que o Senhor modelou na minha vida, fez na minha vida, por causa de 2 amizades. Outras amizades vão vir, e eu quero continuar. E nessa época apareceu a Débora. E o Demi falou, ei, essa irmã gosta tanto de você, e você não está dando nem a mínima. Ela ri para você, ela te abraça, ela fala que você é amada, igual você chama os outros. E você não está vendo. Eu estava meio voada. Foi quando a Débora chegou, apareceu. E eu muito glorifico a Deus pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo. Ele vai continuar fazendo, igreja, até o arrebatamento. Até o arrebatamento eu creio
que o Senhor vai continuar fazendo. Eu quero nesta noite orar com os irmãos. Eu quero pedir ao Senhor que os irmãos não esperem aparecer um tubarão para te engolir, para você ouvir a voz do Senhor. Talvez nós estamos na casa do Senhor, nós achamos que já está tudo bem. Nós achamos que não tem muitas coisas mais para se entregar. Não tem muitas coisas que nós temos que render. Mas nós estamos enganados. Cada dia nós temos que entregar ao Senhor. Render ao Senhor. Saber que o Senhor, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é porque você está nesse país que o que Ele falou com você lá no Brasil está esquecido. É uma noite que Deus nos lembra o que Ele nos chamou e nos prometeu. Uma noite que o Senhor está nos dando oportunidade de desagarrar daquilo que tem tirado nós da presença dEle. É uma noite que o Senhor traz em nossa memória, quando nós começamos a caminhada. A gente não sabia muita coisa, nós sabia só cantar e orar. Quando a gente chega, a gente sabe só orar e cantar, cantar e orar. E chorar, né? E eu lembro quando eu era nova convertida, as irmãs falavam, você fica aí chorando ainda, porque você acabou de chegar. Você ainda é nova convertida, nós já estamos aqui há muito tempo. A gente já não chora mais. E eu falava dentro de mim, Senhor, deixa eu chorar. Não faz eu ser igual essas irmãs que já não choram mais. Elas eram emocionadas. O que trouxe elas para aqui foi emoções. Eu não quero ser mais uma emocionada na casa do Senhor. Eu quero orar e chorar e clamar. Igual fala Jeremias 33:3. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Quantas coisas o Senhor tem revelado ao meu coração, tem trago à minha vida. E eu quero orar nesta noite, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. Quando eu era criança eu não entendia, hoje eu entendo. Essa é uma rica oportunidade. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, eu quero te louvar por essa oportunidade que o Senhor me deu nesta noite, de falar, ó Deus, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor resgatou, daquilo que o Senhor, Pai, tirou de mim, que eu estava acorrentada. O Senhor tirou aquelas correntes de mim. Eu estava dormindo, mas o Senhor me acordou. Eu estava parada, mas o Senhor fez eu andar. Eu estava surda, mas o Senhor fez eu ouvir a tua voz. Porque a tua palavra fala que as tuas ovelhas conhecem a tua voz e ouve. Oh Jesus, eu te louvo nesta noite. Pai, eu quero abençoar a tua igreja. Eu quero orar pela igreja, orar pelo teu povo, Senhor. Se tem alguém aqui, ó Pai, que está na contramão daquilo que o Senhor tem pedido, traz, Senhor, para o caminho. Porque a tua palavra fala que o Senhor é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E nós precisamos estar no caminho para estar na verdade e para ter a vida. Pai, eu te glorifico. Pai, eu abençoo a tua igreja, Pai. Se algum dos meus irmãos, se muitas das vezes andou na contramão, se muitas vezes diz não para o Senhor, Pai, nós sabemos o que limita o Senhor é o pecado. E muitas das vezes o nosso não limita a Deus, porque a nossa trajetória faz com que nós digamos sim, até quando nós não aguentamos mais sofrer por estar na contramão contigo. Meu muito obrigado, Pai, minha gratidão a Ti,
por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor me levantou, me restaurou, fez uma vida, Senhor, fez uma nova história na minha vida. Eu te glorifico nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, ei, aleluia. Quero dar oportunidade para quem entendeu essa palavra. Porque eu mesmo tive na posição que a Emilácia teve. Quantas vezes eu disse não. O Senhor me entregava, falava assim: ei, depois que você beber o cálice, passa. Mas tem gente que prefere ficar sofrendo até dizer sim. Sim, não é dizer sim para o Senhor, não. É dizer sim para o plano que Ele tem para a sua vida. É dizer sim para o ministério que Ele está te chamando há muito tempo. E você, Senhor, eu não quero saber disso não. Aí Ele tem que pegar o peixe, Ele tem que te direcionar. E quantas vezes você fica, dando murro em ponto de faca, porque você é duro recalcitrar contra os aguilhões. Se você quer dizer sim para o Senhor, se você quer dizer sim para aquilo que Ele tem para você, eu quero que você venha aqui. Nós vamos orar por você essa noite. Aleluias. Yes. Aquilo que eu disse para a Emilácia, eu quero dizer para você. Aprenda a confiar no Senhor. A sua fé vai ser testada. A fé no provedor vai ser testada. Deus, Ele tem muito mais para te dar. Mas enquanto você não aprender a entregar e não abrir mão, porque é incrível, os trabalhos dela sempre era quando? No domingo. E quando você trabalha no domingo, tira do Senhor para dar, aquele dia é perdido. É um dia perdido quando você tira do Senhor para fazer outra coisa. Não faça isso. Porque um dia que Deus te dá na semana, Ele paga todos os domingos que você for trabalhar. Mas sabe o que o Senhor quer que você aprenda? Confia. Confia. Jesus falou: ei, eu sei cuidar dos passarinhos, por que eu não vou aprender a cuidar de você, homem de pouca fé? À medida que você aprender a descansar, eu quero que você trabalhe pouco para você trabalhar para mim. O Senhor não quer que você morra de cansaço trabalhando. Ele quer que você tenha tempo para estar no quarto buscando Ele em oração, para que você não fique duro, para que você possa chorar, para que você possa chorar na presença, para que você possa ter um coração quebrado e quebrantado na presença dEle. É isso que Ele quer. Ele quer que você aprenda a descansar, porque o Pai dá aos seus enquanto dormem. A palavra diz que é inútil é você acordar de madrugada, inútil é você comer o pão de dores, porque o Pai, Ele te dá enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você aprende a saber que quem provê não é a tua força, quem te provê não é a tua saúde, porque se você perder a saúde, quem te provê é o Senhor. Quem provê a tua vida é o Senhor. Quem te levanta todo dia de manhã é o Senhor. Então exalte a Ele esta noite. Exalte ao Pai. Aquele que você precisa descansar, aquele que você tem que aprender a confiar. Dizer: Senhor, eu quero me arrepender, porque às vezes eu não tenho feito para o Senhor aquilo que eu preciso. Chegue a labaxeremantaraia. O Senhor é o que te provê. O Senhor é quem cuida de ti. É o Senhor quem cuida da tua casa. O Senhor é quem cuida dos teus filhos. O Senhor é o quem cuida da tua saúde. É o Senhor que te levanta todos os dias. Ele. E eu te abençoo essa noite. Eu te abençoo com uma fé, porque o Senhor quer dar prosperidade. A palavra diz que riqueza e honra vem de quem? Do Senhor. Riqueza e honra vem do Senhor.
Às vezes você quer enriquecer na tua força, você só vai arrumar mais enfermidade, só vai arrumar mais cansaço. Mas quando você aprende a depender do Senhor, Ele coloca honra e riqueza nas tuas mãos. A Bíblia diz que Ele tira do ímpio para dar para o justo. Quando Deus estava guiando Israel, Ele disse assim: vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão comer das vinhas e de olivas, de tudo que não foi vocês que plantaram. Eu deixei tudo pronto. O Senhor é quem dá. É o Senhor é quem dá. Aprende a descansar no Senhor. Se eu pudesse passar a noite aqui falando dos milagres financeiros que Deus fez na minha vida, na vida do meu esposo, nessa igreja, essa igreja ia ser tomada. 10 bancos disseram não e o Senhor disse para mim: ela vai assinar. O banco disse não e o Senhor fez a mulher assinar de volta. Sabe por quê? Porque é Deus quem faz. Quando nós estávamos para comprar esse prédio, o Senhor disse assim: não faça conta. Não faça conta, sabe? Porque era 1.400.000 para a igreja que tinha 60 membros. E é Deus que falou: eu boto vocês lá dentro, eu faço o dinheiro aparecer. E o Senhor pagou todos os anos. Quando tinha 30 pessoas nessa igreja, um mortgage de $12.000, sabe quem pagava? Deus. É Deus. Quando eu estava para perder a minha casa, quando eu estava grávida da Rebeca, foi a época que todo mundo tinha perdido as suas casas. E eu já estava fazendo, a gente já ia fazer o short sale. Quando aquelas pessoas entraram na minha casa, eu senti uma dor tão grande. Eu falei: não. E sabe o que aconteceu? A gente... não sei por que o Senhor quis que eu falasse isso. Porque é para aumentar a sua fé. Para aumentar a sua fé. E estava... numa época que as pessoas tinham perdido os seus trabalhos, estava uma época de muita crise, em 2008, 2009. E quantas semanas a igreja não podia pagar o nosso salário. E a gente pegava os cheques e guardava. Porque como a gente também tinha parado de pagar a casa, a gente ficava 2 semanas e se tirava um salário para a gente poder comer, já estava bem. E quando a gente conseguia tirar o cheque, o Senhor, nós recebemos uma carta do banco. O banco da nossa casa. A nossa casa era 330 mil, a nossa casa começou a valer 170 por causa da crise. A gente pagava um mortgage de 300 e poucos mil dólares. E a gente rasgou os cheques, sabe por quê? Porque a igreja não tinha condição, foram juntando muitos cheques. A gente falou assim: não, a igreja não vai ter condição de pagar a gente rasgou. Porque a gente não estava pagando mortgage. E falei: Senhor, Tu és aquele que cuida. Sabe o que aconteceu, irmãos? Muitos de vocês não sabem. O banco, ele perdoou a nossa dívida. Ele refinanciou a nossa casa pelo valor que estava. E aquilo que estava perdido, Deus falou assim: ei, comigo é assim, eu devolvo, eu dou de volta. Já estava perdida a nossa casa, tanta gente perdeu. O Senhor falou: sabe por quê? Vocês não vão perder, porque quem cuida das suas coisas sou eu. Quem cuida da sua casa sou eu. Tudo que você deposita na mão do Senhor não é perdido. Aqueles cheques que a gente perdeu, a gente pensou que estava perdendo, o provedor só estava juntando uma fé para fazer um milagre muito maior. Muito maior. Quem estava aqui no início sabe, como a irmã Gorete aqui, sabe quantas vezes nós tivemos para perder isso aqui. O diabo falou: vou tomar, e Deus falou: vai nada, o que é meu é meu. Então assim, aprenda a depender do Senhor. Aprenda a depender do Senhor. Aprenda a saber que quem cuida de você não é você. Quem cuida do seu schedule não é você. Quem cuida da sua companhia não é você. Se você aprender a colocar Deus no lugar dele, Deus vai fazer milagres. E eu quero abençoar os business aqui essa noite. Eu quero abençoar o teu business aqui essa noite. Eu quero abençoar o teu trabalho. Que se você aprender a confiar no Senhor, o Senhor quer fazer milagre. O Senhor me falou para
para eu falar isso, porque Deus vai fazer milagres aqui. Deus vai fazer milagres financeiros essa noite. É isso que o Senhor está falando. Milagres financeiros. Se você crê, você vai trabalhar pouco. Fala assim: Jesus, eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero trabalhar para o teu reino. Eu quero trabalhar para o Senhor. É isso que o Senhor vai fazer na sua vida, Pai, em nome de Jesus. Mediante aquilo que o Senhor me falou, eu derramo sobre o teu povo, a tua igreja essa noite, a fé para crer que o Senhor é o dono de tudo. Tu és o provedor, aquele que provê as finanças, aquele que provê a saúde, aquele que provê tudo o que nós precisamos. Eu abençoo os trabalhos aqui, Pai, que haja bênção, que haja prosperidade do Senhor, que haja multiplicação nas finanças, que haja, Senhor, milagres financeiros, Senhor, muitos contratos abençoados, mas, Senhor, que o teu povo trabalhe pouco, ganhe muito, que seja um povo próspero, que seja um povo abençoado, mas que esse povo te busque, que esse povo te honre, que esse povo saiba e quem é que está abençoando eles. Essa noite eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o ministério do teu povo, aqueles que têm dito não, Senhor, mas que vieram aqui hoje tomar uma decisão. Eu quero abençoar, Senhor, o ministério da tua igreja, do teu povo, Pai. Aqueles que têm, Senhor, defraudado ao Senhor com aquilo que o Senhor depositou nas mãos. Eu abençoo, Pai, o coração dos teus filhos com um coração disponível, para que eles aprendam a dizer sim para o Senhor. Sim para o Senhor, sim para a tua vontade, sim para a tua vontade, Senhor, que eles aprendam a dizer sim, mesmo quando a carne dizer não, mesmo quando o cansaço chegar, que eles aprendam a dizer sim. Quer, Senhor, faça-se a tua vontade, que eles possam fazer como Maria: cumpra-se em mim a tua vontade. Em nome de Jesus eu abençoo a tua igreja, Senhor, com o resto de semana abençoado, com vida, com saúde. Desde já eu quebro todo plano de enfermidade, todo projeto de enfermidade nos corpos aqui esta noite eu anulo na autoridade do nome de Jesus. Eu ministro saúde no teu corpo, eu ministro que você vai deitar e vai dormir, vai ter paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá um aplauso a Jesus. Minutinho, irmãos. Antes dos irmãos saírem, você podia contar só aquela parte do sonho. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, que eu tenho muito orgulho das nossas ovelhas. Tenho mesmo. Tenho muito orgulho das nossas ovelhas. E às vezes porque você não é o pastor, né? Eu sou o pastor das ovelhas. Então você não sabe o que está acontecendo na vida de cada ovelha, mas eu sei. Então, eu acompanho os irmãos, eu sei. Então, eu tenho muito orgulho do que Deus está fazendo em cada vida. Entendeu? Você tem que ter cuidado de não interpretar outra pessoa, porque você não sabe da história. Eu sei da história, entendeu? Se tiver alguma dúvida, você tem que perguntar para mim. O pastor, e o irmão? Deixa o irmão na bênção, que eu estou acompanhando ele. Mas assim, eu acompanho a irmã, eu sei a obra que Deus está fazendo na vida dela. Sabe, eu tenho muito orgulho do que Deus está fazendo com você. Muito mesmo. Meu Deus, essa folhinha de oração que você começou a orar, e Deus já te trouxe para cá, e essa obra tão grande que Deus está fazendo. E olha, Deus mostra coisa para ela, que eu falo: por que você não mostrou para mim? Deus mostra para ela, eu falo para você, eu estou falando porque o que ela vê, ela compartilha comigo. Eu quero que você compartilhe aquela parte que Deus mostrou para você, que os obreiros estavam roubando. Tá. Eu tinha deixado uma bolsinha de moedas no banco. No sonho, né? E eu estava ajudando a pastora, e eu fui lá para pegar a bolsinha. E cheguei lá, os obreiros tinham pegado as moedas que estavam na bolsinha, que estava comigo, e os obreiros estavam roubando. E eu fui, mandei para o pastor e falei: pastor, será que é comigo? Que eu pensei, né? E os obreiros estavam roubando as moedas, roubando a igreja. E eu passei para o pastor. E sabe o que o senhor falou comigo?
não era perda. Porque ela pensou assim, estou perdendo, é coisa comigo? Eu falei, não, o Senhor falou que não. Porque o Senhor mostra muita coisa da igreja para ela. E da minha vida, o Senhor mostra para ela também. E o Senhor falou para mim, tem obreiros que estão me roubando o ministério que eu coloquei na mão deles. Não foi dízimo, não foi o dinheiro dela, foi o ministério. Eu não sei você, mas olha, Deus mandou eu fazer essa reunião de obreiros e o Senhor me deu esse sonho. Ele falou, sim, eu entreguei o ministério para várias pessoas. Eu entreguei já, a pessoa é ordenada, tem um ministério, mas não está me dando aquilo que eu coloquei na mão deles. Então, eu não sei se aplica a você que está aqui ou alguém que está ouvindo, mas tem gente que não está dando a Deus o ministério que deveria dar completamente. Então, eu louvo a Deus por isso, eu quero agradecer a Deus por hoje e